Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. A nossa reflexão de hoje está na parábola do joio e do trigo. Essa passagem ela está em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. Nessa parábola, Jesus nos conta que o reino de Deus é semelhante a um campo, onde um senhor semeou a boa semente, nesse caso, o trigo. Quando os trabalhadores desse campo perceberam que o joio estava crescendo em meio ao trigo, foram avisar ao senhor do campo e perguntaram se ele queria que arrancassem o joio. O senhor do campo disse que não arrancassem o joio, mas deixassem crescer juntos. Caso contrário, poderiam arrancar o trigo por engano. E disse que quando chegasse o momento da colheita, ele diria aos seus ceifeiros que primeiro amarrassem o joio em feixes e jogassem ao fogo, e que recolhessem o trigo em seu celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo. Então, vamos conhecer alguns elementos dessa parábola para que a gente consiga refletir melhor juntos. O Senhor do campo é Deus, o nosso Pai Criador. O campo da plantação e os trabalhadores. Nós podemos entender o campo da plantação como a representação da humanidade do planeta Terra. Cada cidade, cada estado, cada país compõe esse grande campo por onde Deus espalhou a boa semente. Os trabalhadores desse campo representam a nossa figura, cada um de nós, que somos os trabalhadores que cultivam diariamente esse campo. Como nós podemos perceber o campo da nossa humanidade? Como que ele está? Que semente que nós, trabalhadores, estamos cultivando nesse campo? Sementes do trigo, sementes do joio. É importante que cada um de nós tenha em conta que o campo de plantação, ele também é a representação da nossa vida íntima, ou seja, o que nós cultivamos dentro de nós, em termos de sentimentos, de pensamentos e também de atitudes, e que vai ter um impacto direto nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos com as nossas famílias, amigos, trabalho, e em tantos outros meios também. Quando a gente olha para a figura do trigo, a gente precisa entender que desde a antiguidade, o trigo é um dos cereais mais importantes usados na produção de pães e de outros alimentos. Então ele tinha uma importância grande para a economia daquela sociedade, mas tem até hoje também na nossa. O trigo, ele é um alimento que tirava a fome das pessoas, que nutria e fortalecia. Ele é tão essencial que nessa parábola a gente pode entender que o trigo é a fonte da vida. Na parábola, o trigo representa as virtudes, como o amor, a caridade, o perdão, que nós, como espíritos imortais, devemos nos ocupar em cultivar, para ajudar na implantação do reino de Deus na Terra. Em todas as eras, a humanidade ela nunca esteve abandonada. Jesus, como governador do nosso planeta, ele sempre enviou missionários em todas as épocas para ensinar sobre as leis de Deus e sua criação. Até que ele próprio veio encarnado, deixando uma série de lições, mas deixando acima de tudo claro que o único objetivo do ser humano na Terra é o de fazer o bem. O joio, ele tem uma representação de uma figura que nós vamos entender, vamos desenvolver aqui. Primeiro, o joio, ele é uma planta muito parecida com o trigo. Principalmente quando ele está se desenvolvendo, quando ainda não está maduro. A diferença é que o joio, além de não produzir nada útil, ele também é tóxico para os seres humanos e animais. Ele não pode ser usado na alimentação. Na parábola, aparece que o inimigo percebe que os trabalhadores tinham dormido e aproveita esse momento para semear o joio. Esse momento do sono dos trabalhadores não significa o descanso do corpo, mas ele é muito mais uma representação de um estado de invigilância, um sono das ilusões e da vontade cega de dar vida às próprias paixões. O joio ele é como aquela ansiedade que às vezes nós sentimos que nos tiram o sono, a indiferença que nos faz pensar que nós somos os únicos que estamos sofrendo
e assim a gente não consegue ver uma pessoa do nosso lado que precisa da nossa ajuda. O joio são as palavras que nós dizemos e que causam dor, insegurança e medo nas outras pessoas. Cada um de nós carregamos uma história cheia de lutas, acertos e de erros. Nós temos memórias que nos enchem de felicidades e alegria, e que a gente precisa aprender a cultivar com mais frequência, porque reviver esses momentos nos ajudam a lembrar dos nossos esforços no bem, das conquistas que nós já tivemos, das pessoas que nós amamos e do bem que um dia nós praticamos. Essas atitudes nos ligam com o mais alto e nos dão forças para que a gente consiga seguir em situações difíceis, nos dizendo que nós somos capazes de perseverar até o fim. Mas há outras memórias que, a primeira lembrança delas, nós sentimos o impacto em nosso corpo físico como um aperto no coração. Outras vezes como um fio gelado que parece cruzar o nosso corpo. Esses sentimentos, eles podem ser consequências de faltas que nós cometemos contra outras pessoas e que criaram dificuldades a elas, assim como para nós também, ou perdas e partidas que ainda nós temos dificuldades em aceitar, mágoas que nós temos dificuldades em nos libertar. É claro que a gente não vai esquecer dos acontecimentos importantes que impactaram a nossa vida e de alguma maneira ainda trazem dores e dificuldades para a gente. Mas agora nós temos a oportunidade de dar um outro peso, valor e significado para essas situações. E isso virá como uma consequência do nosso próprio esforço em fazer as coisas de uma maneira diferente da qual nós temos feito. Por isso, que se ainda há situações que ainda nos causam dor, mágoa, revolta, e que de alguma maneira ainda influenciam o nosso modo de agir, de ser, ou seja, se isso nos causa indiferença, tristeza, ira, se nós não buscamos perdoar a outras pessoas e a nós mesmos, é importante reconhecer o que nós podemos melhorar e nos dedicar a fazer isso. Porque se a gente não cuida dessas aflições e dessas dores, inevitavelmente elas vão se converter em sementes de joio, que em primeiro momento nós vamos semear dentro de nós mesmos, mas que num próximo momento nós vamos espalhar essas sementes de joio nos meios em que a gente convive, por meio da nossa influência. Quando a gente olha para essa parábola na figura do inimigo, é importante que primeiro a gente consiga saber aqui diferenciar o que é que resulta para a gente no bem e o que é que nos vai trazer sofrimento. A semelhança do joio e do trigo, ela é tão grande que somente no momento da colheita, quando estão maduras, a gente consegue diferenciar com segurança. E da mesma maneira acontece com as nossas ações. Somente depois de um tempo que a gente pratica é que a gente consegue entender qual é o prejuízo que a gente causou à nossa volta. Na parábola, o inimigo que semeia o joio representa a expressão do nosso orgulho e do nosso egoísmo, ou seja, quando a gente perde o controle de uma necessidade ou de um sentimento. É algo que a gente quer tanto que não importa o custo para conquistar. Somente depois que a gente vai entender o impacto do que nós fizemos. As pessoas com que a gente perdeu a paciência, que nós somos grosseiros, ou que de alguma maneira a gente prejudicou no meio do caminho. Em resumo, é o custo que a gente pagou para conquistar as nossas paixões e que às vezes não vale nada a pena. Quando a gente olha para a pergunta 907 do Livro dos Espíritos, eles explicam que o que dá o princípio da origem às paixões, ele é positivo, porque ele nos aumenta as forças para que a gente consiga realizar grandes feitos. O que causa mal para a gente é o momento em que a gente perde para esse domínio, o momento quando essa necessidade passa a dominar a gente. Então é quando a gente perde a medida. Em nosso atual estado evolutivo, todos nós temos dentro de nós tanto joio quanto trigo. Como espíritos imortais, nós já renascemos diversas vezes e nós temos o livre-arbítrio, e assim a gente aprende com as nossas próprias escolhas e consequências.
Nós estamos sempre acompanhados pela misericórdia divina e contando com a ajuda dos nossos espíritos protetores, que nos guiam, buscando despertar em nós sempre as nossas melhores decisões. Esse momento ele aparece para a gente na parábola quando o Senhor do campo dá a ordem para deixar que cresçam juntos o trigo e o joio, porque quando for chegado o momento da colheita, será feita a separação de um do outro. Mas quando nós somos resistentes em escolher o mal, surge uma face mais enérgica da lei, que é a dor. Esse é o momento da colheita, onde na condição de joio nós sentiremos o queimar do fogo. A humanidade é o campo de plantação do nosso Pai, onde a gente é convidado a todo momento a produzir o bem. Há plantas como o trigo, que alimentam, dão forças, nutrem de amor, de esperança e confiança. Há plantas como o joio, que além de nada produzirem, são tóxicas e tiram as melhores esperanças das pessoas, enganando e iludindo. Por mais desafiador que seja, Jesus nos ensina que podemos controlar nosso campo de plantação. Tudo em nossas vidas é objeto de construção, de evolução. Nesses séculos que nós já vivemos de evolução, nada acontece ao acaso. Nós estamos plantando e colhendo o tempo todo. Nós podemos estar nesse momento vivendo dias difíceis. Ainda assim, nós podemos começar agora a escolher melhores sementes para o nosso futuro. Que cada um de nós fique com Deus, abençoados pela luz do Mestre Jesus. Graças a Deus.